Você já ouviu algum pregador, pastor ou leigo no púlpito da igreja dizer assim: eu sou o principal pecador? Todos nós somos pecadores. E eu sou o principal. Usando exatamente as palavras do apóstolo Paulo, que descreve que eu sou o principal pecador pelo qual Cristo Jesus veio morrer. O que é interessante é que os mesmos ministros da palavra que usam a palavra de Paulo para descrever que todos nós, como igreja, somos pecadores e que ele é o principal pelo qual Cristo veio morrer, eles não têm a coragem de dizer: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Você já parou para observar a diferença, a desconexão da sinceridade, da espiritualidade que é transmitida em defesa da palavra do Senhor, no púlpito da igreja, no púlpito da casa do Senhor? Porque quando usa a palavra de Paulo para descrever que Cristo Jesus veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, até aí, ok, tá certo. É homem para falar isso, inspirado pelo Espírito Santo, e não é homem ou não é mulher para falar: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Teria Paulo falado com arrogância ou prepotência? Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim? Teria o apóstolo Paulo falado com soberba? É evidente que não. Paulo não mentiu ao falar isso, porque de fato e de verdade, Paulo se converteu de verdade. Paulo não vivia mais como pecador, perseguindo cristãos, prendendo, matando, fazendo a vontade do homem, das seitas dos fariseus, ou dos escribas, dos sacerdotes. Paulo deixou de fazer a vontade do homem, Paulo deixou de fazer a vontade da carne, Paulo deixou de fazer a vontade do mundo, e ele fazia agora a vontade de Cristo. Por isso que ele dizia: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Todos os pastores de todas as igrejas que abrem a boca, que bate no peito e diz que é pastor do Senhor, da igreja do Senhor, tem o dever não somente de dizer que Cristo morreu por todos os pecadores, do qual ele é o principal, mas tem o dever, se de fato é um com Cristo, de dizer: não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Se ele não fala isso, ele não é digno de estar no púlpito pregando. Pastores, preste atenção. Teólogos, preste atenção. O que de fato vocês são para a igreja do Senhor? Pastores ou teólogos? Pastores ou estudiosos? Porque nem todos os teólogos são pastores. E nem todos os pastores são necessariamente teólogos. Teólogos é aquele que faz o curso de teologia, seja básico, seja médio, seja avançado, bacharelado em teologia, depois pós-graduações, mestrado, doutorado, PhD, pós-doutorado. Mas pastor é aquele que vive unido com Cristo, a ponto de dizer: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, e pode dizer na sua vida prática: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pastores, você está vivendo à altura do seu chamado. Não vivam como hipócritas, colocando fardo nas ovelhas, leigas, muitos semi-analfabetos, outros analfabetos, que nem vocês mesmos vivem. Se vocês pregam o que vocês vivem, para que a palavra tenha poder, não use de argumento como: todos nós somos falhos. Ninguém deve olhar para o pastor, deve olhar para Cristo Jesus, porque ele é o único que não pecou. Isso é ser hipócrita. As pessoas têm que olhar sim para Jesus, mas na sua vida, nas suas palavras, nas suas atitudes. As pessoas necessitam, eram assim que as pessoas olhavam para o apóstolo Pedro. Via Jesus na vida do apóstolo Pedro, via Jesus na vida do apóstolo João, via Jesus na vida
do diácono Estevão, que foi morto apedrejado. As pessoas viram Jesus em Paulo, na vida dele, em suas palavras, em suas ações. Então, não queiram encobrir ou isentar da responsabilidade que lhe compete, porque as ovelhas, elas devem seguir aos seus pastores. E se você é pastor, seja um pastor que vive genuinamente o Cristo ressurreto para a glória de Deus e para a tristeza do inferno, para a tristeza do diabo. Que estas ovelhas vejam em você Cristo Jesus e busque a Cristo o quanto você busca. Ore a Deus o quanto você ora. Examine a palavra de Deus o quanto você examina. Por você ser uma referência viva de Cristo ressurreto nos dias de hoje, na carne, para a glória de Deus e a tristeza do inferno. Pois vivendo assim, a igreja irá passar por um avivamento, o qual o tempo é hoje, é agora, que irá abalar as portas do inferno e irá salvar milhares de almas que estão perecendo por falta de um evangelho genuíno, um evangelho simples, um evangelho que não pensa no que elas têm, mas no que elas são. Não pensa nos seus recursos financeiros, mas pensam nas suas almas e na sua fé. Pastores, vivam à altura do seu chamado, não como hipócritas, avarentos, gananciosos, mas como um bom pastor que ama a sua ovelha a ponto de estar disposto a dar a sua vida por elas, assim como o pastor de todos fez por todos nós.